Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais um Manhã com o Evangelho. Hoje, segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Que o Senhor te abençoe, seja a sua vida uma vida cheia de Deus, cheia de vontade de viver, e uma vida que seja uma referência para outras vidas. Deus abençoe a todos e todas nessa manhã que estão entrando para mais um Manhã com o Evangelho. Minha querida amiga Dora, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Vanilda Ramos, Deus abençoe sua vida nessa manhã. A todos e todas que estão entrando, vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando seu comentário, no nome de Jesus, para que a gente possa ver você nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse mês nós vamos estar iniciando a nossa live às 5 horas. O máximo estourando às 5h05, por conta de algumas demandas após a live, tá bom? Então, todo mês de março, com a graça de Deus, nós vamos começar assim. Você está bem? Como é que foi o seu final de semana? Você esteve numa comunidade de fé, agradeceu a Deus, tomou Santa Ceia, que bênção. Então, que a sua vida seja uma vida que agrade ao Senhor. Sua vida seja uma bênção, por onde você for, aonde você estiver. O Evangelho de hoje é João 2, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pomba, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui, não faça da casa de meu pai um negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntou: Qual é o sinal que nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no nome quando vieram os sinais que faziam. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmã evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe. Irmã Cirlei, Deus abençoe. Deise Teodoro, Deus abençoe nessa manhã. Cleide Luísa, Deus abençoe nessa manhã. Gente, o Evangelho de Jesus aqui é um evangelho muito interessante. Nós vamos ver um Jesus aqui muito diferente da imagem que nós fazemos de Jesus. Aquela pessoa mansa, aquela pessoa tranquila. Nós vamos ver aqui Jesus uma pessoa decisiva, uma pessoa decidida, uma pessoa, amados, que se revoltou quando chega no templo para a festa da Páscoa, né? Obrigação de todos os judeus, obrigação de todas as pessoas, né? Chegam na Páscoa e ali ele olha para a situação do templo. E quando ele olha para a situação do templo e ele vê que a casa que era para ser uma casa de oração para todos os povos
tinha se transformado em um covil de salteadores, de ladrões. O templo, que era o lugar de referência para todo o mundo, porque era o templo do Deus vivo, agora era um shopping, aonde todo mundo vendia alguma coisa para o benefício próprio. E quando Jesus vê tudo isso, amados, o texto vai dizer que ele se ira, né? O zelo, né? Como o salmista vai dizer, o zelo pela sua casa me consumiu. Jesus é consumido pela ira naquele momento. E o texto vai dizer que ele vai expulsando aqueles homens de dentro do templo. Ele vai quebrando as bancas, ele vai virando as bancas, ele vai espalhando dinheiro. Tudo isso, querido, um homem cheio da virtude do Espírito, o próprio Deus encarnado, consegue combater toda uma máfia que havia dentro do templo. Qual era a autoridade que Jesus fazia aquilo? A autoridade que ele tinha como Deus. O texto vai dizer, amados, que Jesus, ele destrói tudo. Jesus vira as mesas. Jesus espalha os dinheiro. E todos ficam admirados, né? E aí é quando os discípulos lembram de um salmo, como a gente falou, que o zelo pela sua casa me consumiu. Sabe, amados irmãos e irmãs, Jesus estava ali apenas colocando ordem no lugar onde deveria ser um lugar de adoração. Jesus só estava ali colocando ordem no lugar onde deveria ser um lugar de exaltação do nome do Senhor. E tinha se tornado totalmente o quê? Um lugar de bagunça. Um lugar, amados irmãos e irmãs, de negócios. Para você ter noção, havia uma máfia tão grande, a máfia do templo, que as pessoas elas vinham, compravam os animais para o sacrifício. E aqueles animais que elas compravam para o sacrifício eram entregues para os sacerdotes, e os sacerdotes devolviam dentro de um negócio com os comerciantes aqueles animais para serem revendidos novamente. Aqui a questão de Jesus não era a venda dos animais, porque ele sabia que os animais eles tinham que ter venda de animal. Aonde tem sacrifício tinha que ter venda de animal. O grande problema era a máfia, era a desonestidade. E aí, amados irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nessa manhã aqui é: a casa do Senhor não pode ser um lugar de comércio. A casa do Senhor não pode ser um lugar onde as pessoas vão para receber em benefício próprio. O culto ao Senhor não é um benefício para você. O culto ao Senhor é um benefício para Ele. E como aquele texto vai dizer, porque dele e para Ele são todas as coisas. Se para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, nós precisamos entender que o templo do Senhor é um lugar de oração. O templo do Senhor é um lugar de busca. O templo do Senhor é um lugar de intercessão. Né? Quer resolver coisas pessoais? Lá fora. Quer lucrar? Que seja lá fora. Quer uma vida, querido, que possa te sustentar? Que seja lá fora. A igreja do Senhor, como era no passado, é no presente, será no futuro. Ela é santa. Somos pecadores no caminho da santidade. E por isso precisamos preservar a porta que o Senhor nos deu para entrar no céu. A igreja é a porta para entrar no céu. Aí você pode falar assim, mas pastor Cássio, a igreja não salva ninguém. Né? A gente ouve muito essa frase, a igreja não salva ninguém. A igreja em si, a placa em si não salva ninguém.
A igreja, que é a porta do céu, é a comunhão do corpo de Cristo. É os santos que, quando se reúnem para adorar em comunidade, né, eles recebem uma palavra de direcionamento em comunidade, eles tomam santa ceia em comunidade, eles estão se preparando para ir viver no céu em comunidade. Por isso, a igreja é a porta do céu. Anota aí para mim, por gentileza. A igreja é a porta do céu. Amados, muitos estão tentando entrar por outro caminho, mas ninguém vai entrar por outro caminho, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E se Jesus é o cabeça da igreja, que edificou a igreja, dizendo que a igreja, né, que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, qual é o caminho de ir para o céu? A igreja. Não estou falando nenhuma heresia aqui. Por isso nós precisamos preservar. Assim como Jesus virou as mesas, espalhou o dinheiro e testificou da autoridade que ele tinha. Ele testificou da autoridade que ele tinha. Os discípulos lembraram daquilo. E Jesus, depois que aqueles homens perguntam, né, com que autoridade você faz isso, mesmo vendo a autoridade explícita, Jesus vai dizer assim, ó, vocês derrubarão esse templo e eu o edificarei em 3 dias. Olha que interessante, amados. Jesus vai destruir esse templo. Jesus não estava falando das paredes lá do templo de Salomão, né? Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo, que eles iriam matá-lo, mas em 3 dias ele estaria novamente no meio deles. Aqueles homens não entenderam a mensagem porque eles estavam obstruídos. Mas quando até os próprios discípulos não entenderam naquele primeiro momento. Mas quando Jesus ressuscitou, eles lembraram dessa palavra. E eles puderam crer no Evangelho. E sabe o que eu aprendo aqui? Que além de eu ter que preservar a igreja do Senhor, a casa do Senhor, a minha vida que é do Senhor, eu preciso entender a palavra do Senhor. Há coisas que você só vai entender depois que acontece. Há coisas que você vai entender agora, mas tem coisas que você entenderá depois. Por isso nós precisamos ter uma vida, amados, que agrada ao Senhor. Precisamos ter uma vida de transformação, uma vida, Deus, de graça. Uma vida onde verdadeiramente vivamos abertos com o nosso entendimento espiritual. Eu estou lendo um livro muito bom que vai dizer sobre o homem espiritual. Já falei isso aqui com vocês. Eu estava lendo ontem um capítulo nele que vai dizer que quando o nosso espírito está ativo, separado da nossa alma, nós entendemos as coisas espirituais. Deus não se comunica através da alma, Deus se comunica através do espírito. Por isso que nós precisamos discernir o que é espírito e o que é alma. Então, amados irmãos e irmãs, aqueles homens, eles eram totalmente almáticos. O espírito deles estavam totalmente o quê? Mortos nos seus delitos e pecados. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, renova o meu espírito. Renova a minha vida. Para que eu possa entender qual é a mensagem de Deus hoje para mim. Para que eu possa entender o hoje de Deus. O que Deus está falando comigo hoje. É a necessidade que nós temos. Irmãos, eles não entenderam essa mensagem porque os seus espíritos estavam mortos nos delitos e no pecado. E o texto vai dizer que Jesus não confiava neles porque Jesus conhecia a intenção dos seus corações. E não precisava que ninguém falasse, porque Jesus sabia quem era quem. E aí eu aprendo nessa manhã que quando eu sou guiado por Deus, quando eu permito que o Espírito Santo guie o meu caminho, guie a minha vida, eu não vou ser
confundido pelo inimigo das nossas almas. Eu vou ser o quê? Guiado totalmente pelo Espírito Santo. Por isso que nessa manhã a nossa vida precisa ser guiada pelo Senhor, a nossa vida precisa ser guiada pelo seu Espírito Santo. Que possamos entender isso nessa manhã. Zelar pelo templo, zelar pela casa do Senhor, a igreja, a porta do céu. Precisamos estar abertos para o nosso entendimento, para ouvir Deus no Espírito. E precisamos, querido, não sermos enganados pelo inimigo, mas precisamos ser guiados pela verdade de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, com a ministração da sua palavra, com esse evangelho tão profundo e tão bonito para nossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com o Pai, colocando todas as nossas necessidades diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor é o Deus que nos consola, nos conforta e um Deus que nos exorta. Nós pedimos a tua bênção para o dia de hoje, pedimos que essa palavra se cumpra em nossos corações e que verdadeiramente, Deus, possamos ter a graça de Deus conduzir na nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos dê um dia abençoado, o Senhor nos dê um dia, Senhor, de vitória, que a nossa vida, Senhor, esteja diante do teu altar e que nada, Senhor, venha acontecer que não seja da direção do Senhor para nossas vidas. Continua nos abençoando, continua nos protegendo de todos os males. Nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te dê um dia abençoado, uma semana abençoada e um mês abençoado. Amém? Nós estamos aqui todos os dias com a graça de Deus, esse mês de março, às 5 horas, tá bom? Nós estamos começando mais cedo, por conta de uma demanda que eu vou ter agora, a partir de hoje, após essa live, né? E o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer, tá bom? Então, que Deus te abençoe, receba a bênção do Senhor nessa manhã, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, fica com Deus, o Senhor nos ajudando. Amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz.